Já imaginou um anjo guiando um jovem por histórias bíblicas onde demônios tremem ante o poder de Deus? Daniel vê a irmã atormentada por forças malignas e clama por socorro. Rafael o leva a Saul, Tobias. Jesus expulsando legião e mais, revelando vitórias eternas de fé em Cristo. Uma jornada serena de libertação espiritual. Numa noite silenciosa, gritos ecoam pelo quarto escuro. Daniel acorda sobressaltado e vê a irmã mais nova contorcendo-se, proferindo palavras confusas como se uma força invisível a atormentasse. Desesperado, ele clama a Deus por ajuda. Então, um ser de luz surge, o anjo Rafael, enviado para guiá-lo numa viagem tranquila pela Bíblia, do palácio de Saul à visão do Apocalipse, mostrando como Deus derrota todo o mal. Você vai contemplar a harpa de Davi, acalmando o rei atormentado. Tobias libertando Sara de Asmodeus. Jesus ordenando a legião sair e porcos afogando-se no mar. Cada história revela a soberania de Deus e o poder do nome de Jesus sobre espíritos malignos. Prepare-se para uma narrativa de esperança e vitória espiritual. Pegue um chá, sente-se num lugar bem confortável e vamos começar nossa jornada por esta história. Meu nome é Irmã Teresa e você está assistindo ao canal Dormindo com Deus. Curta o vídeo e se inscreva para nos ajudar a fortalecer a palavra do Senhor. Capítulo 1. Noite de clamor e o anjo que responde. Era uma noite tranquila em casa, daquelas que o silêncio envolve tudo como um cobertor macio. Daniel dormia profundamente, o peito subindo e descendo em paz. De repente, gritos agudos cortaram o ar, ecoando pelos corredores escuros. Ele pulou da cama, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Os pés descalços tocaram o chão frio de madeira. Correu para o quarto da irmã mais nova, a porta entreaberta, deixando escapar uma luz fraca da lua. Lá estava ela, a pobre menina, contorcendo-se na cama como se mãos invisíveis a apertassem com força. O corpo pequeno se arqueava, os lençóis embolados ao redor. Proferia palavras confusas, roucas, em voz que não era dela, como sussurros de outro mundo. Daniel sentiu um frio na espinha subir devagar, arrepiando a pele. O ar no quarto parecia pesado, carregado de algo maligno, um cheiro sutil de enxofre misturado ao perfume de lavanda dela. Não era febre, nem pesadelo comum. Era sobrenatural, ele intuía no fundo da alma. Sem saber o que fazer, ajoelhou-se ali mesmo, ao lado da cama rangente. Senhor Jesus, por favor, ajuda minha irmãzinha, tira esse mal dela, ó Pai bondoso, clamou com voz trêmula, as mãos unidas em súplica. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, molhando o colchão enquanto orava sem parar, repetindo o nome de Deus como âncora. De repente, uma luz suave, dourada como o amanhecer, encheu o quarto devagar. As sombras recuaram e um ser alto, imponente, surgiu do nada, sereno como a paz que vem do céu. Vestes brancas fluíam ao redor dele e um brilho suave emanava de sua face bondosa. Daniel ficou paralisado, os olhos arregalados,
mas sem medo algum no coração. A presença era pura, reconfortante, como um abraço do Pai. Não temas, Daniel, disse a voz calma, acolhedora, ecoando suave como melodia celestial. Eu sou Rafael, anjo do Senhor, enviado para te ajudar nessa hora. O anjo pousou a mão luminosa no ombro de Daniel, transmitindo uma onda de confiança e calor. A irmã parou de se mexer tanto, o corpo relaxando aos poucos na cama. Rafael olhou para ela com olhos cheios de compaixão divina. Deus ouviu teu clamor sincero, filho. Ele sempre responde para os que o buscam de coração. Daniel respirou fundo, o peito aliviando como se um peso enorme saísse. Obrigado, Senhor. Rafael, o que está acontecendo com ela? Me ajuda a entender. O anjo sorriu manso, sentando-se na beira da cama com graça etérea. Senta aqui comigo, Daniel. Vamos conversar com calma. O que aflige tua irmã é real, meu filho. Demônios existem e um deles a atormenta agora nessa noite escura. Rafael falou devagar, a voz como um bálsamo para os ouvidos cansados. Eles são espíritos do mal, atrás do que você vê. Contorções, palavras estranhas, esse tormento invisível. Daniel piscou, ainda atônito, mas atento como uma criança ouvindo uma história sagrada. Demônios! Como assim, Rafael? Conte tudo para mim. O anjo assentiu, gesticulando suave com mãos luminosas. Há muito tempo, certos anjos se rebelaram contra Deus, cheios de orgulho. Eles caíram do céu, perderam sua glória celestial, viraram espíritos malignos vagando pela terra. Rafael continuou, a luz dele pulsando devagar como um coração em paz. Uma antiga obra respeitada, o livro de Enoque, descreve isso bem. Gigantes nasceram de uniões proibidas entre esses anjos caídos e humanas. Os espíritos desses gigantes se tornaram demônios que afligem, oprimem, destroem e causam tormentos na humanidade. A voz do anjo era firme, mas cheia de esperança eterna. Sua irmã sente isso agora, Daniel. Mas não temas. Deus tem poder infinitamente maior. Daniel olhou para a irmã, agora respirando mais calma sob a luz suave. Então é uma guerra invisível ao nosso redor? Rafael sorriu encorajador, os olhos brilhando como estrelas. Exato, filho. De um lado, Deus e seus anjos fiéis, cheios de amor e luz. Do outro, Satanás, o principal anjo caído, e seus demônios. Eles atuam para afastar as pessoas de Deus, espalhando medo e dor. O anjo pausou, tocando de novo o ombro de Daniel. Incidentes como o da tua irmã fazem parte dessa batalha espiritual que ruge sem parar. Mas vou te levar numa jornada tranquila pela Bíblia, para você testemunhar como Deus sempre liberta seu povo das trevas. Rafael estendeu a mão, convidando com ternura. Você vai ver que o mal parece forte, mas está sob o controle soberano do Pai. A vitória final já está garantida nele. Daniel sentiu paz, inundando o quarto. O ar agora leve e perfumado com algo celestial. Eu confio em ti, Senhor. Me guie, Rafael. O anjo assentiu, a luz se intensificando suave. Bom, menino, vamos começar entendendo melhor esses inimigos.
Demônios são anjos caídos ou espíritos malignos rebeldes contra Deus, meu querido ouvinte. Rafael falou direto para Daniel, como se contando um segredo sagrado. Diferente dos bons anjos que servem com alegria, esses só buscam prejudicar e enganar os humanos. Eles fomentam o mal, o sofrimento, a idolatria, opondo-se aos planos divinos do Pai. A voz era acolhedora, sem pavor, só verdade simples. Nos relatos bíblicos, eles reconhecem a autoridade de Jesus e tremem diante de Deus, sabendo que a derrota deles é certa. Demônio é o nome para esses espíritos do mal. A Bíblia e a tradição cristã os veem como anjos decaídos por orgulho e rebeldia. Rafael explicou devagar, gesticulando como um pai paciente. Separados de Deus, ficaram cheios de ódio pela humanidade que ele ama tanto. Embora poderosos e perversos, não têm autoridade maior que a de Deus. Satanás, o príncipe deles, não é igual ao Criador. O anjo sorriu reconfortante. O mal que causam só acontece porque Deus permite, dentro de limites que Ele define. Possessão demoníaca é quando um demônio influencia ou controla forte uma pessoa, Daniel. Rafael apontou suave para a irmã, agora dormindo serena. Causa comportamentos destrutivos, doenças inexplicáveis, tormentos emocionais profundos na alma. Na possessão completa, o espírito maligno fala ou age através da vítima como se ela não mandasse mais em si mesma. A voz era compassiva, sem exageros, casos extremos e assustadores, mas os evangelhos relatam vários e mostram que ninguém é páreo para o poder de Deus. Rafael enfatizou com olhos firmes: só a autoridade de Deus expulsa esses seres, filho. Ele falou com convicção serena. Fórmulas mágicas humanas, amuletos ou rituais, nada conseguem contra demônios verdadeiros. O que os submete é o nome e o poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. O anjo continuou, voz cheia de glória. Nos tempos apostólicos, só quem seguia Cristo de coração puro expulsava espíritos malignos. Imitar palavras sem crer, de nada adianta. Os demônios reconhecem autoridade legítima e dizem: Jesus eu conheço, mas vocês quem são? Para os impostores. Rafael citou com um tom sábio, ecoando as Escrituras. É indispensável estar revestido do poder de Deus para a vitória real sobre eles. Daniel assentiu devagar, o medo dando lugar à fé crescente. Então preciso me aproximar mais de Jesus para isso? O anjo sorriu largo. Sim, meu filho, revestido dele você vence qualquer treva. Apesar de perigosos, os demônios estão sob o controle final de Deus, sempre. Rafael recordou com calma. Ele pode restringir ou permitir a ação deles conforme seus propósitos misteriosos e bons. Por exemplo, no caso do rei Saul, Deus permitiu um espírito maligno atormentá-lo como disciplina. Veja 1 Samuel 16:14. A voz era tranquilizadora. Isso prova que nada foge ao governo divino amoroso. No tempo certo, todo o reino das trevas será derrotado de vez. Rafael ergueu o olhar para o céu invisível.
Satanás será preso e neutralizado por 1000 anos, como promete o Apocalipse. Daniel olhou para a irmã, agora em paz profunda sob a luz do anjo. Obrigado, Rafael. Deus é tão bom, respondendo assim rápido. O anjo tocou sua cabeça. Ele cuida de você e dela, filho. Vamos à jornada? A noite de clamor virou de esperança doce e serena. Daniel sentiu o Espírito Santo confirmando cada palavra no coração. Rafael estendeu a mão de novo, pronto para levar o jovem pelas páginas vivas da Bíblia. Prepare teu coração, Daniel. Você vai ver libertação após libertação. O anjo sussurrou suave. Deus está no controle total. Descanse nessa verdade eterna. Capítulo 2. O palácio de Saul e a harpa que aquieta o espírito. Rafael sorri para Daniel com uma paz que enche o quarto todo. Vem comigo, filho. Vamos ver como Deus agia já nos tempos antigos. Ele estende a mão luminosa e, num piscar de olhos, eles viajam em espírito. São levados para o palácio do rei Saul, em Israel, cerca de 1000 anos antes de Cristo. O ar está pesado, como uma nuvem escura sobre as pedras antigas e frias. Daniel sente o cheiro de tochas queimando resina. Ouve passos nervosos ecoando pelos corredores largos. Ali está o rei Saul, alto e forte como um guerreiro, mas agora ele anda de um lado para o outro, inquieto, tomado por angústia e fúria inexplicáveis. Seu rosto está vermelho, olhos selvagens, como se algo comesse por dentro sem parar. Rafael sussurra baixinho no ouvido de Daniel, com voz calma. As escrituras dizem que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Deus permitiu isso por causa da rebeldia do rei, para discipliná-lo. Saul desobedeceu às ordens claras de Deus. Lembra? Ele perdeu a unção divina, ficou sem aquela proteção espiritual forte. Assim, as trevas acharam brecha para entrar e mergulhar o coração dele em tormento. Os cortesãos olham para o rei com pena misturada a medo. Eles sussurram aflitos, vendo aqueles acessos de raiva sem motivo. Alguém sugere com esperança: tragam um tocador de harpa para acalmar o espírito dele. Eles procuram por toda a terra e logo acham um jovem pastor hábil. É Davi, simples e humilde, com olhos cheios de fé no Deus vivo. Ele entra na sala do trono, curva-se respeitoso e segura sua lira com carinho. Davi começa a dedilhar uma melodia suave e sagrada. As notas sobem devagar, como um rio calmo num vale seco e poeirento. São louvores a Deus, cânticos que enchem o ar com uma brisa fresca e doce. Daniel sente a música tocar sua própria alma, acalmando o peito. O cheiro de incenso se mistura ao som, tornando tudo mais sagrado. Olha só o que acontece agora, bem devagar. O rosto de Saul muda aos poucos. A tensão some dos ombros largos. A fúria vira serenidade. Ele respira fundo e senta no trono. O espírito maligno recua, como sombra fugindo da luz quente do sol. Saul descansa em paz profunda, o corpo relaxado pela primeira vez. Os servos e soldados ao redor trocam olhares maravilhados e aliviados. Eles conheciam bem aqueles acessos violentos do rei.
Sempre que o espírito maligno voltava sobre Saul, Davi tomava a harpa. Ele tocava de novo e o alívio chegava como um bálsamo suave. O rei sentia paz temporária e o mal se retirava por um tempo. Daniel observa tudo isso, o coração batendo forte de curiosidade. Mas por que não foi para sempre, Rafael? Por quê? O anjo responde com voz mansa, cheia de sabedoria antiga. Na antiga aliança, filho, era assim mesmo. Não havia exorcismos diretos, como Jesus faria séculos depois. O louvor abria portas para a presença divina e as trevas recuavam um pouco. Davi não confrontou o demônio com palavras fortes ou ordens. Ele só tocou sua lira, invocando Deus com música santa e pura. Onde a luz do Pai chega, o mal não aguenta ficar por perto. Isso ensina uma lição bonita e profunda, Daniel. Afastar-se de Deus abre brechas para o inimigo entrar na vida da gente. Mas o louvor sincero atrai o Pai Celestial e Ele cuida do resto com amor. Pensa em Saul com carinho agora. Ele perdeu a paz por escolhas erradas, desobediência ao chamado divino, sem o Espírito Santo guiando, ficou vulnerável a tormentos mentais e emocionais. Hoje em dia, ainda usamos hinos e salmos da mesma forma. Em orações de libertação, o canto afugenta influências malignas devagar. Como a harpa de Davi quietou o espírito agitado de Saul antigamente, Daniel vê o episódio se repetir ali na corte real. O espírito volta em outros dias, atormenta Saul com fúria de novo. Davi toca sua melodia, alívio vem mais uma vez, mas não é total. Rafael aponta para o trono, agora vazio, com gentileza. Entende, meu jovem? Era um descanso momentâneo, não libertação completa. Deus dava alívio, mas Saul precisava voltar para o caminho reto do Senhor. Aquela música era mais que simples som no ar, eram palavras de fé, talvez salmos subindo direto para o céu azul. O poder estava na adoração verdadeira, convidando Deus para o palácio escuro. Mais tarde, na igreja, Paulo e Silas fariam algo parecido. Cantariam hinos na prisão fria e cadeias de ferro se romperiam. Louvar a Deus em meio às trevas sempre traz libertação real. Daniel sente uma calma crescer dentro dele, como um rio manso. O palácio some devagar, névoa se dissolvendo ao amanhecer suave. Rafael segura sua mão com firmeza gentil e amorosa. Isso foi só o começo da jornada, filho querido. Deus mostrou seu cuidado soberano desde os tempos antigos. O louvor quieta o espírito, mas vem coisa maior pela frente. Veja como Saul andava agitado, suor no rosto, punhos cerrados. O palácio ecoava seus gemidos baixos, misturados ao crepitar das tochas. Tudo mudava com as cordas da harpa vibrando no ar parado. Os cortesãos paravam o que faziam, ouvindo atentos. Eles sentiam o ar ficar mais leve, como chuva fresca após seca longa. Davi tocava com olhos fechados, coração ligado ao céu só. Saul fechava os olhos devagar, corpo afundando no trono macio. A respiração dele virava ritmada, profunda, cheia de alívio doce. O espírito mau saía sem luta, incapaz de resistir àquele som sagrado.
Daniel imagina o cheiro da madeira da lira, polida por mãos fiéis. As notas dançavam no salão amplo, tocando cada canto sombrio. Era como se anjos invisíveis descessem com Davi para trazer paz. Rafael continua explicando: voz como mel morno. Saul caiu em desgraça por desobedecer. Em 1 Samuel 15, entende? O Espírito Santo se afastou, deixando ele desprotegido para as trevas. Essa angústia era consequência das escolhas dele, filho. Perdeu a comunhão com Deus e o mal ganhou espaço no coração. Que lição para a gente hoje? Fique perto do Pai para ter paz verdadeira. A tradição dura até agora, com exorcistas modernos confirmando. Eles usam cânticos de súplicas, palavras das Escrituras cantadas. Demônios fogem, assim como da harpa que acalmou Saul tanto tempo atrás. Na antiga aliança, o povo recorria a orações e louvores assim. Remédios espirituais como música e súplicas ao Senhor Altíssimo esperavam alívio de Deus, sem ordens diretas para os espíritos maus. Só com Cristo veio a autoridade nova e plena. Uma palavra dele bastava para expulsar de vez, sem volta. O caso de Saul aponta para esse libertador maior que viria. Davi provavelmente entoava salmos antigos e sãs. Cada corda pulsava com gratidão e entrega total a Deus. O mal batia em retirada, forçado pela presença divina ali. Daniel vê servos sussurrando, graças ao verem o rei calmo. Soldados relaxam os ombros. O salão ganha vida serena de novo. Tudo por causa de um jovem com harpa e fé simples no coração. Rafael olha para Daniel com olhos cheios de luz suave. Viu como o louvor transforma o caos em descanso? Deus usa o que é puro para afastar o que é ruim da gente. O episódio em 1 Samuel 18:10 se repete na visão deles. Saul ataca Davi com lança, tomado de novo pelo Espírito. Mas a harpa sempre trazia aquele repouso temporário bendito. Em 1 Samuel 19:9, o mal volta forte mais uma vez. Davi toca sem medo, fiel ao chamado que Deus deu para ele. Alívio vem, mostrando misericórdia divina mesmo para o rei rebelde. Daniel sente o peso da lição no peito quieto agora. Senhor, que eu nunca abra brechas assim na minha vida. Rafael assente devagar, mão ainda na dele. Exato, filho. Fique na luz do louvor diário. Ele quieta o espírito, atrai o Pai e afasta toda sombra. Agora, prepare o coração para a próxima história de livramento. Capítulo 3. Sara em Ecbátana e a fumaça que expulsa o demônio. Rafael sorri para Daniel com aquela paz que só os anjos têm. Vem comigo, filho. Vamos para Ecbátana, na Antiga Média, lá no que hoje é o Irã. Eles flutuam juntos, num sonho suave e leve, até uma cidade de montanhas altas e casas de pedra aquecidas pelo sol poente. O ar cheira a terra seca e flores silvestres. Daniel sente o vento morno roçando a pele, enquanto vê em ruas estreitas, cheias de gente simples. Ali vive Sara, uma moça jovem e bonita, filha de Raguel e Edna, com olhos cheios de tristeza profunda.
Ela carrega um fardo terrível no coração. 7 vezes se casou com esperança, mas em cada noite de núpcias, um demônio chamado Asmodeus surgia das sombras e matava o noivo antes que o amor pudesse florescer. Sara fica sozinha de novo, o quarto vazio ecoando seus soluços baixos. As pessoas cochicham que ela é amaldiçoada, uma praga para qualquer homem. Mas Sara não desiste. Ela se ajoelha no canto escuro, lágrimas molhando o chão de barro, e ora a Deus com voz trêmula. Livra-me dessa tormenta mortal, Senhor misericordioso. Ao mesmo tempo, em outra cidade distante, um ancião justo chamado Tobit também clama ao céu. Ele é cego, sofre com feridas e pobreza, mas sua fé é como raiz forte na terra árida. Deus ouve os 2 corações partidos e envia o arcanjo Rafael, disfarçado de um viajante comum chamado Azarias. Rafael junta-se a Tobias, o filho jovem e obediente de Tobit, para uma jornada longa e tranquila. Eles andam por caminhos poeirentos, o sol batendo quente, rios murmurando ao lado. No caminho, capturam um peixe grande e prateado. Rafael guarda o coração e o fígado com cuidado, dizendo: "Isso vai servir para o momento certo." Daniel sente o cheiro fresco do rio, o suor na testa de Tobias, a confiança crescendo no ar. Chegam enfim à casa de Raguel em Ecbatana, com paredes de adobe e um pátio simples. Tobias vê Sara pela primeira vez. Seus olhos se encontram e um amor puro nasce no peito dele, mesmo sabendo dos 7 maridos mortos. Raguel, o pai de Sara, ouve a proposta e aceita o casamento com o coração apertado. Ele ama a filha, mas o medo pesa como pedra. Naquela noite, enquanto todos dormem, Raguel cava uma sepultura secreta no jardim, lágrimas escorrendo. Para Tobias, que pode ser o 8º. A festa de núpcias é modesta, com lâmpadas de óleo tremendo nas paredes, cheiro de pão fresco e ervas cozidas. Risos nervosos enchem o ar, mas todos sentem a sombra do passado. Chega a hora fatídica. Tobias e Sara entram no quarto nupcial, iluminado por uma luz suave de vela, o coração batendo forte. Tobias se lembra das instruções claras de Rafael. Ele acende brasas no incensário de barro, o fogo crepitando baixo. Coloca o coração e o fígado do peixe sobre as brasas quentes. Uma fumaça densa sobe devagar, com aroma forte e estranho, enchendo o quarto como uma nuvem sagrada. Longe dali, Asmodeus sente o cheiro e treme de pavor. O demônio foge apressado para as regiões distantes do Egito, as asas invisíveis batendo em derrota. Rafael, o anjo fiel, o persegue e o acorrenta firme, prendendo sua fúria maligna para sempre. O quarto fica em paz profunda, o ar limpo e fresco como o orvalho da manhã. Nenhuma sombra maligna ronda mais. Tobias e Sara respiram aliviados, sabendo que o Senhor os guarda. Antes de se deitarem, Tobias olha para Sara com ternura. Vamos orar juntos ao nosso Deus, para Ele abençoar esta união. Eles se ajoelham no tapete simples, mãos unidas quentes, e elevam uma prece sincera e fervorosa. Tobias fala com voz pura: Senhor,
Não busquei Sara por mera paixão carnal, mas com retidão de coração, para formar uma família abençoada por ti. Eles suplicam graça, livramento e paz para o matrimônio. Amém? Dizem em uníssono, as vozes ecoando cheias de fé confiante. Deitam em paz, o lençol leve cobrindo-os como manto protetor. A noite passa serena, estrelas piscando lá fora pela janela estreita. Sob o olhar amoroso do Pai Celestial, dormem como crianças seguras. Nas primeiras horas da madrugada, Raguel não prega o olho, o coração apertado de ansiedade. Ele manda uma serva fiel espiar pela fresta da porta de madeira. Ela volta correndo, olhos arregalados de alegria. Tobias vive, o casal dorme tranquilo e sereno. Raguel explode em louvor ao céu, voz rouca de emoção. Bendito seja Deus, que transformou meu luto em alegria eterna. Ele manda encher a sepultura com terra depressa, as mãos tremendo de gratidão. Chama a família toda para uma grande festa de casamento que dura 14 dias inteiros. Mesas cheias de frutas doces, pães quentes e vinhos suaves. Música de liras e flautas enche o ar, risos ecoam pelas montanhas. Família e amigos dançam, celebrando que o poder de Deus libertou Sara da opressão demoníaca. Sara sorri agora de verdade, os olhos brilhando como nunca. O luto virou felicidade pura. Daniel observa tudo, o peito leve de esperança. Rafael vira para Daniel, voz suave como brisa da montanha. Vê só, filho, Asmodeus é conhecido na tradição como demônio da luxúria e destruição do matrimônio. Dizem que ele se apaixonou obsessivamente por Sara, cheio de ciúme doentio, e matava qualquer homem que se aproximasse dela. Ele é símbolo do mal que ataca a pureza e a família santa. Mas sua derrota veio quando Tobias, guiado por Deus, entrou em cena. Nada resiste ao plano amoroso do Pai. Lembra, Daniel? Tanto Sara quanto Tobit oraram com fé sincera, dia após dia. Deus respondeu, mandando ajuda extraordinária, meu disfarce como Azarias para guiá-los. A oração fervorosa move o céu, mesmo quando o mal parece invencível e cruel. Aqui, fé e ação andaram de mãos dadas, inseparáveis. Tobias confiou nas minhas orientações, queimou o fígado e coração do peixe como instruído, usando algo físico para tocar o espiritual. Mas sem oração conjunta e pureza de intenção, nada teria mudado. A fumaça em si não era magia ou feitiço humano. Ela funcionou porque veio da obediência fiel a Deus, selada pela prece confiante. Verdadeira libertação depende do poder do Senhor, não de fórmulas vazias ou superstições. Olha para o casamento deles, Daniel. Tobias buscou Sara com integridade, não só por desejo da carne. Eles oraram por um lar sob a misericórdia divina, contrastando com a luxúria destruidora de Asmodeus. Essa história é lembrada em bodas para exaltar o amor fiel protegido por Deus. Um relacionamento na fé afasta as trevas para sempre, trazendo bênçãos do alto. Sara e Tobias viveram felizes, provando isso na prática. O Pai cuida dos puros de coração. E os anjos, filho? Estamos sempre perto, como eu fui para Tobias passo a passo.
Deus manda seus mensageiros celestiais nas batalhas espirituais, como promete no Salmo 91 e em Hebreus. Nunca estás sozinho contra o mal. Há um exército celestial do teu lado, pronto para ajudar. Daniel suspira aliviado, sentindo ainda o aroma da fumaça sagrada no ar. A festa ecoa ao fundo, risos e canções de louvor subindo para os céus. Rafael toca seu ombro com gentileza. Deus transforma pranto em dança, sempre no tempo certo. Essa fumaça foi só ferramenta nas mãos obedientes. Pureza, oração e confiança no Senhor. É isso que expulsa demônios de verdade. Vê como tudo mudou ali em Ecbatana? Do terror para a alegria plena. Agora, o anjo olha para o horizonte dourado, voz calma e acolhedora. Vamos adiante no tempo, Daniel, para Galileia com Jesus em Cafarnaum. Lá, uma palavra basta para libertar. Descanse o coração nessa promessa do Pai. Capítulo 4. Na sinagoga de Cafarnaum, a palavra que liberta. Rafael estende a mão para você, Daniel. Num piscar de olhos, vocês deslizam suaves pela luz do tempo. Chegam a Galileia, por volta do ano 28 depois de Cristo. É sábado, dia santo, e o ar carrega cheiro de pão fresco e orações antigas. Vocês entram na sinagoga de Cafarnaum, lotada de gente devota. Bancos de madeira rangem de leve sob os corpos. No centro, um jovem rabi chamado Jesus de Nazaré ensina a palavra. Sua voz ecoa com autoridade impressionante, tão diferente dos escribas comuns. Todos escutam vidrados, olhos brilhando de admiração. As palavras dele penetram os corações como luz no escuro. Daniel sente uma tensão crescer no ar, como vento antes da tempestade. Algo invisível reage às verdades que Jesus proclama com tanta força. De repente, um homem se levanta no meio da multidão. Seu corpo treme, olhos vazios de qualquer luz humana. Um espírito imundo toma sua voz e grita alto, ecoando pelas paredes. Que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. A sinagoga congela em choque total. Sussurros correm como folhas secas no vento. O demônio revela temor e ódio na mesma voz rouca. Daniel aperta o braço de Rafael, coração batendo forte no peito. Jesus fica calmo, olhos firmes como rocha. Ele olha direto para o homem e ordena com voz serena e cheia de poder. Cala-te, sai desse homem. Não há rituais, ervas ou incenso. Só a palavra pura e direta. No mesmo instante, o corpo do homem é sacudido por um espasmo violento. O demônio solta um grito estridente que ecoa pelas paredes de pedra. Ele sai de uma vez, deixando o homem cair no chão, exausto, mas livre. Em segundos, o homem recobra a consciência, tranquilo e renovado. Ele se levanta devagar, rosto sereno como uma manhã de paz profunda. A multidão explode em murmúrios de espanto e maravilha. Que é isto? Um ensino novo, com autoridade, e ele ordena até para os espíritos imundos:
e eles obedecem. Todos cochicham, cabeças balançando em descrença boa e alegria. Nunca viram algo assim em Israel, tão direto e poderoso. A fama de Jesus se espalha rápida por toda a Galileia. Daniel contempla boquiaberto, sentindo o ar pulsar de vida nova. Rafael sorri suave, voz baixa como brisa noturna acolhedora. Vê só, Daniel. Aqui começa algo novo no plano de Deus. Jesus não precisa de harpa como Davi, nem fumaça como Tobias. Sua palavra basta, pois ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. O anjo explica com carinho, mão leve no ombro de Daniel. Aquele demônio o chamou de Santo de Deus, tremendo de pavor real. Eles sabem quem ele é de verdade, consagrado para salvar e derrotar o mal. Sua santidade absoluta os aterroriza, pois veio para acabar com o domínio deles. Daniel assente devagar, paz crescendo quentinha no peito. É tão diferente dos tempos antigos, Rafael. Olha isso! Jesus ordena direto. E o Espírito obedece na hora, sem demora. É a autoridade do Pai nele, plena, sem limites nenhum. Rafael continua, voz acolhedora, como colo de mãe carinhosa. Nem na sinagoga, lugar de culto santo, o mal se escondeu. Religiosidade vazia não barra as trevas, Daniel, você vê. Mas Jesus, o Emanuel, Deus conosco, liberta de verdade como em Isaías. Vocês veem o homem livre abraçar amigos, lágrimas lavando o rosto. A assembleia sai mudada, corações cheios de esperança fresca. Daniel sente o ar mais leve agora, cheiro de liberdade no vento. Pela primeira vez na jornada, um demônio foge só por uma ordem simples. Por que os demônios o reconhecem assim, Rafael, com tanto medo? O anjo responde manso, olhos brilhando de luz celestial suave, porque ele não é profeta comum, mas o Filho de Deus encarnado. Eles temem seu juízo, que um dia os lança pro abismo antes da hora. Rafael aponta para os escribas pasmos nos cantos da sinagoga. Eles usavam fórmulas longas, amuletos e rituais complicados. Jesus, basta uma palavra imediata e cheia de poder divino. Assim ele inaugura o reino de Deus, onde cativos são soltos para sempre. Daniel respira fundo, o peso saindo devagar dos ombros cansados. Essa autoridade, ela ainda vive hoje, pra gente como eu. Rafael acena assim, voz cheia de certeza e ternura divina. Sim, meu filho, no nome de Jesus, ela liberta ainda agora, sem falhar. Pense nisso, Daniel, como cada exorcismo de Jesus abala o reino de Satanás. Ele veio profetizado para trazer libertação integral para os aflitos. Nem o lugar santo escapava do mal sem ele ali presente. Sua chegada marca o início da ofensiva do bem contra as trevas. Vocês ficam ali um pouco. Luz do sol filtrando pelas janelas estreita. O eco da voz de Jesus ainda vibra no ar quente e empoeirado. Daniel guarda tudo no coração, como um tesouro eterno e vivo. Deus mostra seu poder simples, irresistível, para todo mundo ver. Rafael vira para você,
sorriso de pai bondoso e sábio. Viu como uma palavra quebra toda a cadeia maligna? Os demônios gritam seu nome porque sabem da derrota certa. Descanse nisso, Daniel. Jesus é o mesmo ontem e hoje. A multidão se dispersa devagar. Vozes de louvor enchendo o ar. Vocês flutuam para fora da sinagoga. Paz profunda no espírito. Daniel sente o amor de Deus mais perto que nunca, quentinho. A palavra que liberta ecoa quieta na alma dele. Capítulo 5. Entre túmulos e porcos em Gerasa, um cativo é liberto. Rafael vira para Daniel com um sorriso manso, olhos cheios de luz. Vem, filho, vamos agora para as terras dos Gerazenos, do outro lado do Mar da Galileia. Lá, verás Jesus enfrentar uma legião inteira de demônios num lugar de sombras e porcos. Eles deslizam em espírito pela brisa fresca da madrugada, suave como um sussurro divino. O ar carrega cheiro de água salgada e terra úmida. Daniel sente o coração bater mais calmo, pronto para o que vem. O barco de Jesus toca a margem oriental, em solo gentio e rochoso. Os discípulos descem exaustos, pés pesados após a noite de ondas agitadas. A lua ainda pinta o céu de prata, e o silêncio é quebrado só pelo lapado da água. De repente, um vulto emerge das sombras frias dos túmulos. É o homem possuído, saindo dos sepulcros como um ser das trevas. Nu, o corpo marcado por cortes profundos, hematomas roxos e sangue seco. Pulsos e tornozelos exibem restos de correntes enferrujadas, partidos ao meio. Os moradores tentaram prender, luvezes sem conta, com ferro e guardas fortes, mas ele as arrebentava com força desumana, uivando pela noite escura. Vivendo entre desertos áridos e tumbas frias, ele se feria com pedras afiadas. Gritava solitário, longe de família e aldeia, sob o jugo cruel da legião maligna. Daniel sente um arrepio gelado na espinha, vendo o terror que o mal causa. O homem avista Jesus de longe, olhos selvagens fixos na luz do mestre. Corre em disparada pela areia, pés descalços chutando poeira. Prostra-se aos pés de Jesus, corpo tremendo no chão poeirento e frio. Então uma voz rouca, múltipla e gutural irrompe dele como um trovão sombrio. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te, não me atormentes. Os demônios gritam, voz ecoando de 1000 gargantas internas. Eles reconhecem o Senhor, sentem seu poder queimar como fogo santo. Sabem que Jesus veio libertar aquela terra do domínio deles. Imploram, temendo o abismo de condenação que ele pode abrir agora. Jesus olha com olhos calmos, cheios de autoridade serena. Qual é o teu nome? A resposta vem sombria, pesada como chumbo. Legião, porque somos muitos. Daniel arregala os olhos, coração apertado de espanto. Uma legião, centenas, talvez milhares de espíritos malignos num só homem. Aquele pobre filho de Deus carregava um exército inteiro do mal dentro de si. Perto dali, numa encosta verde e úmida, pasta uma grande manada de porcos. Uns 2000 animais, grunhindo baixinho, vigiados por camponeses sonolentos.
O cheiro forte de esterco enche o ar matinal, misturado ao orvalho fresco. Os demônios suplicam a Jesus: voz trêmula de pavor, deixa-nos entrar nos porcos, em vez de nos lançar para fora desta região. Eles preferem qualquer corpo impuro a enfrentar o juízo imediato. Jesus, com voz firme e uma única palavra de consentimento, ordena: saiam dele. Na hora, a legião abandona o homem, como vento negro saindo de uma caverna. Os porcos enlouquecem de imediato, olhos vermelhos de fúria, correm em pânico ladeira abaixo, cascos batendo na terra seca, grunhidos ensurdecedores. Precipitam-se no lago, afogando-se em massa nas águas espumantes e profundas. Daniel observa boquiaberto, o barulho ecoando no peito como um rugido distante. O homem agora está livre, sentado quieto aos pés de Jesus. Alguém da multidão traz uma túnica limpa, veste-o com cuidado. Seus olhos brilham claros, serenos. Ele respira fundo, em perfeito juízo pela primeira vez em ano. Onde havia selvageria, agora paz profunda como um rio calmo. Daniel sente o ar mais leve, como se o sol nascente trouxesse alívio. Os cuidadores dos porcos, pálidos de terror e raiva pela perda enorme, fogem correndo pela trilha poeirenta até a cidade próxima, gritam o que viram, voz tremendo de pavor e indignação. Pouco depois, uma multidão agitada chega ao local, pés levantando poeira. Vêm curiosos, mas olhos cheios de medo ao verem Jesus. Deparam com um endemoninhado transformado, sentado calmo como um homem novo. A mudança é radical, de monstro a irmão restaurado, mas em vez de alegria, o medo toma conta de todos. Assustados com o poder sobrenatural e talvez com o prejuízo dos porcos, eles pedem insistentemente, vozes uníssonas e ansiosas: vai embora de nossas terras, Senhor. Preferem o conforto do conhecido ao mistério do divino. Jesus volta para o barco sem reclamar, olhos tristes, mas firmes. O homem liberto cai de joelhos, suplicando com voz grata: deixa-me ir contigo, mestre, seguir-te para sempre. Jesus toca seu ombro com compaixão de pai. Volta para tua casa, para os teus. Conta o quanto Deus fez por ti e sua misericórdia. O homem assente, coração transbordando de amor novo. Ele obedece na hora, pés leves pela trilha de volta. Vai pelas cidades da Decápolis, proclamando o milagre em praças e casas. Seu testemunho ecoa como vento bom, levando esperança onde só havia pavor. Rafael vira para Daniel, voz suave como brisa do lago: vês, filho, quão fundo o mal pode arrastar um homem. Nu entre mortos, ferido por pedras, isolado de todos. Os demônios destroem a imagem de Deus nele, levam ao desespero total. Aquele vivia como animal selvagem, rompendo correntes de ferro humano. Nada da terra o continha, só força sobrenatural o prendia. É o quadro do que as trevas querem para nós: escravidão e morte lenta. Legião, tantos espíritos malignos, um exército inteiro. Mas nem milhares resistem a Jesus. Eles tremeram, imploraram por misericórdia que não merecem. Sabem que ele julga, manda para o abismo antes da hora. Por que os porcos, perguntas tu no coração?
para provar real a libertação para os olhos de todos. A legião invisível se mostrou nos animais, destruiu-os como faria com o homem. Bolhas na água, corpos flutuando, sinal claro do mal, saindo para sempre. Melhor 2.000 porcos no fundo do lago que uma alma para sempre perdida nas trevas. Jesus valoriza a vida humana acima de todo o tesouro da terra. Ele veio para resgatar cativos, custe o que custar. Os gerasenos viram o milagre, mas medo e bens materiais os cegaram. Rejeitaram o Senhor, pedindo que partisse dali. Que lição triste, Daniel. Não deixes apego afastar a graça de ti. Mas olha o liberto, agora testemunho vivo, sem estudos ou teologia, só sua história. Jesus o envia para os gentios, primeiro missionário da Decápolis. Quem toca no amor de Deus, vira luz para os perdidos ao redor. Jesus cruzou o mar tempestuoso só por ele, impuro e marginalizado. Túmulos fedorentos, porcos imundos, possessão horrenda, nada o para. Ele busca o mais longe nas trevas, restaura a dignidade com um olhar de Pai amoroso. Daniel suspira fundo, coração leve como pluma no vento. A supremacia de Jesus sobre o mal enche sua alma de paz quentinha. Rafael assente devagar. Sim, filho, nem legião resiste à voz do filho. A brisa do lago acaricia o rosto de Daniel, fresca e pura. O sol nasce pintando as águas de ouro suave e calmo. Onde era terror e morte, agora reina silêncio de vitória eterna. Capítulo 6. A mãe Ciro Fenícia e as migalhas de libertação. Rafael sorri para Daniel com aquela paz que só os anjos conhecem. Vem, meu filho, a jornada segue suave como um rio calmo. Vamos agora para as terras de Tiro e Sidom, onde uma mãe simples vai nos mostrar o poder da printa fé que não desiste. Eles flutuam juntos, sentindo o ar salgado do mar próximo, o sol morno tocando a pele. As ruas poeirentas de uma vila gentia se abrem diante deles, cheias de cheiro de peixe e ervas secas. Jesus caminha calmo com os discípulos, mantos balançando na brisa leve do litoral. De repente, uma mulher corre ao encontro, pés descalços levantando poeira, voz rouca de tanto clamar. Ela é Ciro Fenícia, pele morena marcada pelo sol forte, olhos inchados de lágrimas quentes, se joga de joelhos na estrada seca, agarrando as vestes de Jesus com mãos trêmulas. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filhinha está horrivelmente endemoninhada em casa. Daniel sente o desespero dela no ar, como um vento forte carregado de dor profunda. A menina sofre sozinha lá na casinha simples, corpo retorcido por forças invisíveis e malignas. Jesus fica em silêncio por um instante longo, olhando com olhos cheios de bondade infinita. Os discípulos cochicham ao redor, incomodados com os gritos que ecoam na rua quieta. Manda ela embora, mestre, que ela grita sem parar e atrai olhares curiosos. Mas a mãe não se mexe. Coração de mãe
pulsando mais alto que qualquer murmúrio. Jesus responde com voz serena, como um pai paciente testando o filho. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mostra sua missão primeira para os judeus, mas ela, gentia, não vê barreira nisso. A mulher não recua um passo, se aproxima mais rastejando na poeira quente. Prostra-se aos pés dele, rosto no chão, voz tremendo de amor puro pela filha. Senhor, ajuda-me! Implora ela, cada palavra saindo como uma flecha de fé. Jesus testa sua fé com palavras que poderiam ferir o orgulho de qualquer um. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele usa a imagem simples de casa, filhos na mesa, cachorrinhos no chão esperando migalhas. Qualquer um se ofenderia com essa comparação humilde, virando as costas magoado. Mas ela, movida por um amor que não vê barreiras de etnia ou status, levanta o rosto sábio. É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Daniel observa o rosto de Jesus se iluminar de admiração pura e alegria celestial. Que humildade tão profunda, que fé tão viva e esperta ao mesmo tempo. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. A mulher se levanta devagar, coração leve como uma pena no vento. Ela crê na palavra de Jesus sem dúvida, olhos brilhando de esperança nova. Volta correndo para casa, pés leves pisando a terra com gratidão silenciosa. Daniel e Rafael seguem em espírito, atravessando o ar morno até a casinha de paredes caiadas. Antes, a menina jazia no chão de terra batida, corpo retorcido de dor sem fim. O demônio a fazia gritar palavras estranhas, olhos vazios de terror, quarto cheirando a suor e medo. Agora, silêncio profundo como um abraço do céu. Ela está sentada na cama simples, sorrindo para nada, em paz perfeita e serena. Corpo relaxado, respiração calma, como se nunca tivesse conhecido tormento. A mãe entra ofegante, para na porta vendo o milagre com os próprios olhos. Abraça a filha forte, lágrimas de alegria escorrendo quentes pelo rosto moreno. O quarto cheira a paz agora, como um jardim após chuva fresca e bendita. O mal fugiu à distância, só pela palavra de Jesus, sem ele pisar ali, nem tocar a menina. Daniel sente uma onda de calor no peito, imaginando sua irmã livre assim. Rafael vira para ele, voz suave como brisa do mar. Vê só, meu filho, essa fé perseverante move o céu inteiro. Ela não desistiu no silêncio de Jesus, nem na prova dura das palavras dele. Mesmo como gentia, sem direito ao pão cheio dos judeus, uma migalha bastou para libertar total. Deus veio o coração humilde e responde com abundância. Daniel assente devagar, sentindo esperança crescer quentinha no peito. A humildade dela tocou o coração de Jesus, né, Rafael? Como uma criança pedindo colo. Sim, exatamente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito. Rafael continua, olhos brilhando de luz suave e celestial. Jesus testou para mostrar a todos essa fé enorme fora de Israel, para os discípulos aprenderem.
Não foi rejeição fria, mas convite para ela brilhar mais forte na humildade verdadeira. E olha, a salvação não tem fronteiras de povo, terra ou sangue. Pensa na menina ali, que nem viu Jesus de perto, nem ouviu sua voz. Só a fé da mãe intercessora, cheia de lágrimas e persistência, bastou para expulsar o demônio cruel. O poder de Cristo age à distância, sem limites de espaço, cultura ou distância física. Daniel suspira aliviado, o ar ao redor parecendo mais leve e puro. Que lição bonita, Rafael! Uma mãe chorando alcança o impossível para os filhos. É assim, filho. Fé cheia de lágrimas abre portas que o orgulho fecha para sempre. Eles pairam ali um pouco mais, sentindo a gratidão pulsar na casa sim. A mulher Ciro-fenícia vira exemplo eterno para as gerações, gravado nas Escrituras. Até migalhas do poder de Jesus trazem vitória total sobre o mal mais escuro. Rafael explica mais, voz acolhedora como um pai, contando história na noite. Vê, Daniel, a fé dela não era de merecimento, mas de misericórdia pura. Ela persistiu no silêncio, transformou a prova em oportunidade. Isso nos ensina a orar sem cansar, crendo no coração bondoso do Senhor. E a sabedoria dela na resposta. Aceitou ser cachorrinho, mas viu a mesa farta de graça. Humildade assim toca Jesus, abre o banquete todo, não só migalhas. Deus ama quem reconhece sua pequenez e confia no seu amor grande. Daniel sente paz profunda, como um rio calmo lavando medos antigos. A salvação para todos, né? Judeu, gentil, não importa a origem na fé verdadeira. Exato, meu filho. Jesus elogiou raros grande fé e foi para ela, de fora de Israel. O poder à distância mostra que Jesus é Senhor em todo lugar, sempre. Nem precisa ver o rosto dele para ser livre do mal. Basta crer na palavra que liberta cativos. Rafael acena com mãos luminosas, luz suave envolvendo os dois. Por que o silêncio inicial? Para testar e revelar a fé dela para os discípulos céticos. No fim, ela ganhou mais que migalha, elogio público e milagre completo para a família. Daniel sorri, coração cheio de esperança para sua própria casa. Uma lição para a vida toda, Rafael. Fé humilde vence demônios sem confronto direto. Vamos em frente, filho. Mais histórias nos esperam, cheias de luz e descanso. O ar ao redor fica mais leve ainda, como um abraço terno do Pai Celestial. Eles flutuam para longe, deixando para trás uma casa de paz eterna, onde o clamor virou canto de gratidão para sempre. Capítulo 7. O menino ao pé do monte e a fé que expulsa demônios. Rafael sorri com gentileza para Daniel, os olhos cheios de luz suave. Vem, meu filho, vamos agora para o pé de um monte, onde Jesus desce com seus discípulos mais chegados. O ar fresco da montanha nos envolve, cheirando a pinheiros e terra úmida como um sussurro de paz do céu.
Eles acabam de ver algo maravilhoso lá em cima, a transfiguração do Senhor, com sua glória brilhando como o sol. Pedro, Tiago e João caminham ao lado de Jesus, ainda com os olhos brilhando de assombro. Mas lá embaixo, uma multidão barulhenta espera, cheia de confusão, vozes altas e expectativa no ar quente do vale. Daniel sente o coração apertar ao ver o alvoroço, o pó subindo dos pés agitados. Escribas discutem acaloradamente com os outros discípulos, gestos fortes e rostos vermelhos. Todos correm para saudar Jesus assim que o avistam, como se ele fosse a única esperança em meio ao caos. Do meio da turba, um pai se adianta aflito, roupas simples empoeiradas de tanto esperar. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, com a voz tremendo de dor profunda, mãos unidas em súplica. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele está possuído por um espírito mudo que o atormenta sem parar. Jesus olha para o homem com olhos cheios de ternura, como um pai vendo o sofrimento de outro. O pai continua, contando tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto barbado e cansado. Desde pequeno, esse espírito o agarra forte, joga ele no chão, faz espumar pela boca, ranger os dentes e ficar duro como pedra. Muitas vezes, o demônio tenta matá-lo, lançando-o no fogo ou na água para acabar com sua vida. Daniel observa tudo, sentindo o peso daquela agonia familiar. O peito doendo como na noite da irmã. É como ver o tormento de perto, mas agora com a promessa de alívio tão perto, no olhar de Jesus. Nesse instante, trazem o menino para Jesus, um garoto magro de uns 10 anos, olhos fundos de medo. O espírito maligno ataca de imediato com fúria selvagem, o corpo se debatendo no ar. O garoto cai, rolando no chão poeirento, convulsionando, pálido como cera, espumando pela boca, uma cena que parte o coração de todos. O pai chora alto, apontando para o filho com um dedo trêmulo, voz rouca de desespero. Eu pedi para os teus discípulos, Senhor, mas eles não puderam expulsar ele, apesar de tentarem. A multidão murmura tensa, bocas abertas, esperando o que vai acontecer ali no Vale Quente. Jesus suspira fundo, olhando ao redor com tristeza nos olhos, o sol batendo em seu rosto sereno. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando os vou suportar? Mas logo seu tom muda para pai carinhoso, virando para o homem com voz suave e firme. Tudo é possível ao que crê, meu amigo. Coloca tua confiança em mim agora. O pai, com a voz embargada de choro, grita do fundo da alma, ajoelhado na poeira. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Daniel sente um arrepio bom percorrer o corpo inteiro, como brisa fresca em dia quente. Que oração honesta, misturando fé verdadeira e fraqueza humana tão real. Rafael sussurra perto. Vê só, filho, Deus honra até a fé imperfeita, se for sincera e aberta. Jesus vê a multidão apertando, o menino ainda sofrendo no chão, corpo rígido e pálido. Ele se inclina sobre a criança, com autoridade serena, mão estendida sem medo algum. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais voltes. No mesmo instante, o demônio solta um grito agudo.
ecoando pelo vale como vento forte. O menino treme num espasmo violento, terrível de ver, músculo se contraindo em dor final. Depois cai imóvel no chão, quieto como se tivesse partido deste mundo para sempre. A multidão ofega uníssona, mãos na boca, olhos arregalados de choque. Ele morreu. Coitado do menino. O espírito o levou de vez. Mas Jesus não hesita. Toma a mãozinha pálida e fria com gentileza infinita. O garoto se levanta vivo, olhos claros e brilhantes de novo, cor voltando ao rosto. Respira fundo, olha em volta confuso, mas em paz. Corre para os braços do pai em pranto de alegria. A família se abraça forte, lágrimas misturadas com risos, o ar enchendo de suspiros de alívio profundo. A multidão explode em admiração e louvor espontâneo, vozes altas ecoando no monte. Nunca vimos algo assim. Que poder é esse no Mestre? Daniel sorri largo, sentindo paz e não dar o peito como um rio calmo e morno. Mais tarde, já num cantinho sossegado da casa próxima, os discípulos se aproximam de Jesus. Mestre, por que a gente não conseguiu? Por que esse espírito não saiu para nós? Eles baixam a cabeça, envergonhados pela falha, vozes baixas cheias de dúvida. Jesus olha para eles com amor de professor paciente, mão no ombro de Pedro. Por causa da vossa pouca fé, se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada seria impossível para vocês. Mas ele vai mais fundo, revelando o segredo com voz calma e sábia. Essa casta de demônios não sai senão por oração e jejum. Rafael acena para Daniel, explicando baixinho com tom acolhedor. Vê, meu filho, alguns males pedem preparo no espírito, uma vida bem juntinha de Deus dia após dia. Daniel assente devagar, absorvendo cada palavra como chuva em terra seca. A fé deles fraquejou ali, talvez por confiança demais em si mesmos ou medo do caso grave. Mas Jesus os corrige com graça, sem raiva, só amor que ensina e restaura. Rafael continua, voz suave como brisa da montanha. Esse pai nos ensina tanto, Daniel. Ele creu o que pôde e pediu ajuda para o resto. Deus supre o que falta na gente, quando clamamos com coração aberto e humilde. E essa casta de demônios são como chefes mais teimosos no mal, mais arraigados. Há graus na batalha espiritual, principados e potestades, como a Bíblia diz em Efésios. Mas nenhum resiste ao poder de Deus, se estamos ancorados nele com fé forte. A compaixão de Jesus transborda ali no pé do monte, tocando cada alma. Ele desce da glória da transfiguração para o vale da dor humana, sem hesitar. Especialmente pelas crianças, seu coração se move com ternura infinita, como um pai amoroso. Os discípulos aprendem lição de ouro para a vida toda. Já tinham expulsado demônios antes, mas orgulho ou dúvida os travou dessa vez. Agora sabem, sem oração constante, sem jejum para humilhar a carne e depender só dele, a autoridade enfraquece. Daniel sente o peito aquecer com esperança viva, olhos úmidos de gratidão. É para isso que o Senhor me trouxe aqui, né, Rafael? Para eu aprender essas verdades. O anjo sorri doce.
Sim, para você ver que fé mais oração vencem qualquer treva, meu filho. O pai desesperado agora ri, abraçando o menino que corre livre pela primeira vez. Jesus restaura famílias inteiras, cura feridas profundas desde a infância mais tenra. Nada escapa ao seu toque amoroso e poderoso, nem o mal mais surdo e mudo. Rafael pousa a mão leve no ombro de Daniel, calor de paz se espalhando. Essa história mostra que certas lutas pedem mais intimidade com o Pai Celestial. Ore sem cansar, jejue para depender só dele e veja montanhas se moverem no Espírito. A multidão se dispersa devagar, levando a notícia boa para os vilarejos vizinhos. O menino caminha de mãos dadas com o pai, rindo alto pela primeira vez em ano. Paz reina, onde antes era caos, medo e gritos de tormento sem fim. Daniel respira fundo, o ar do monte enchendo os pulmões com um frescor novo. A incredulidade pode nos pegar de surpresa, mas um grito honesto ao Senhor muda tudo. Deus ouve cada lágrima, responde com poder, liberta no tempo perfeito dele. Rafael olha para o horizonte dourado do entardecer, sereno como sempre. Ainda tem mais para ver, Daniel, histórias que vão fortalecer teu coração para a batalha. O vento leve sopra manso, carregando promessas de vitória final sobre toda a escuridão. Capítulo 8. O nome de Jesus que liberta de Filipos ao fim dos tempos. Rafael sorri com gentileza para Daniel, os olhos cheios de luz suave. Vem, filho, vamos ver como o nome de Jesus continua libertando, mesmo depois da ascensão do Senhor. Eles flutuam suaves, como uma brisa morna, até Filipos, uma cidade movimentada na Macedônia antiga. O ar cheira a poeira das ruas e pão fresco das barracas. Lá, Paulo caminha firme pelas calçadas de pedra, com Silas ao lado. Dias a fio, uma jovem escrava o segue, olhos vidrados e voz rouca gritando alto. E estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos mostram o caminho da salvação. As palavras ecoam verdadeiras, mas vêm de um espírito de adivinhação, um demônio antigo chamado Piton. Paulo para de repente, o rosto sério, sentindo a perturbação no ar. Embora a mensagem fosse certa, o coração por trás era puro mal, manipulando tudo. Ele se vira para ela, voz firme como ferro. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela agora. No mesmo instante, um tremor sacode o corpo da moça. O espírito maligno foge como sombra dispersa pelo sol, deixando-a quieta e confusa. Ela pisca os olhos, livre pela primeira vez, o rosto suavizando em paz inesperada. Daniel sente um arrepio bom, vendo a luz voltar àqueles olhos. Mas os donos dela, mercadores gananciosos, sentem o golpe no bolso. Exploravam as adivinhações dela para encher os cofres. Dia após dia, furiosos, eles agarram Paulo e Silas, arrastando-os para as autoridades romanas. A multidão se agita, gritos ecoando, e os dois são açoitados em público, pele ardendo. Jogados na prisão úmida e fria, com pés no tronco de madeira, Daniel observa o sofrimento.
o coração apertado como num torno. Libertar alguém pode custar caro assim, né, Rafael? O anjo assente devagar, voz reconfortante. Sim, filho, mas o Senhor transforma prisões em altares de vitória. Rafael explica com calma, enquanto a cena some devagar. Vê Daniel confrontar o mal mexe com interesses escusos do mundo. Paulo usou o nome de Jesus com fé real, como apóstolo enviado, mas quem lucra com o demônio reage com ódio, trazendo perseguição. Agora, eles deslizam para Éfeso, cidade fervendo de magias e templos pagãos. O ar pesado cheira a incenso estranho e ervas queimadas nas ruas escuras. 7 irmãos judeus, filhos de Seva, um sacerdote conhecido, andam confiantes. Tentam expulsar demônios copiando Paulo, mas sem crer de verdade em Jesus. Eles entram numa casa simples, onde um homem forte está possuído. O quarto cheira a suor e medo, paredes tremendo com a presença maligna. Os 7 recitam alto, voz insegura: Eu vos ordeno por Jesus, a quem Paulo prega, saí. Acham que palavras bastam como fórmula mágica qualquer. O homem ergue a cabeça devagar, olhos ferozes brilhando no escuro. O demônio responde com deboche gelado: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? De repente, ele salta como fera solta, músculos inchados de força sobrenatural. Espanca os 7 com socos brutais, rasgando roupas e deixando marcas profundas. Os irmãos gritam em pânico, sangue escorrendo, fugindo nus e feridos pela rua. Vergonha os cobre mais que as pancadas, corpos tremendo de humilhação. Daniel sente o peso da cena, o ar ficando mais leve depois. Que lição forte, Rafael! A notícia voa por Éfeso como o fogo em palha seca. O povo treme de temor reverente, sussurrando nas praças lotadas. Muitos que viviam de artes mágicas e ocultismo se arrependem de repente. Trazem pilhas de livros de feitiçaria, pergaminhos caros, objetos encantados para queimar em fogueira pública. Chamas crepitam alto, fumaça subindo para o céu noturno estrelado. O nome de Jesus é engrandecido em todas as bocas. Com respeito novo, a palavra do Senhor cresce e prevalece poderosa. Avivamento se espalhando. Daniel vê corações mudando, trevas recuando como névoa ao amanhecer. Rafael fala suave, mão no ombro de Daniel. Vê só, meu filho? O nome de Jesus não é amuleto para qualquer um usar. É extensão da autoridade dele, só para quem tem fé genuína e anda com Cristo. Paulo vivia isso. Os filhos de Seva só imitavam palavras vazias. Os demônios conhecem os servos fiéis. Continua o anjo. Eles tremem diante de quem está revestido do Espírito Santo. Imitar sem relacionamento real só traz derrota e ridículo. Autoridade espiritual se vive, não se copia como truque. Daniel assente, coração aquecendo com verdade profunda. Então precisa de um laço verdadeiro com Jesus. Exato. Éfeso era ninho de magia, mas o fiasco deles virou triunfo para o Evangelho. Deus usa até erros para mostrar sua supremacia sobre todo o ocultismo. Para fechar a jornada com chave de ouro, Rafael abre uma visão profética.
Daniel sente o tempo acelerando, como páginas virando no vento eterno. O céu se rasga devagar, luz cegante descendo sobre a terra. Um anjo forte surge do alto, com corrente grossa de ferro na mão poderosa. Ele agarra Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, o diabo em pessoa. O líder de todos os demônios ruge furioso, mas é inútil. O anjo o lança no abismo fundo, trancando com selo inquebrável por 1000 anos. Ali, o maligno fica preso, sem poder enganar as nações mais. Daniel contempla a cena com olhos marejados de esperança. Todo o estrago dos espíritos maus, séculos de tormento, terá fim completo. Deus, o Alfa e Ômega, garante vitória definitiva do bem sobre o mal. O reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo para sempre. Rafael fecha a visão devagar. Voz como bálsamo no coração de Daniel. A batalha continua por enquanto, filho, mas os dias deles estão contados. Cada libertação que vimos é prenúncio desse dia grande. Luta com coragem, sabendo que o fim é teu Senhor reinando soberano. Eles voltam ao quarto de Daniel, na noite quieta e familiar. A irmã ainda geme baixinho na cama, corpo tenso de tormento invisível. O ar tá pesado, mas Daniel se ajoelha agora, coração cheio de fé serena. Rafael fica ao lado, sussurrando: vai, no poder que viste. Daniel respira fundo, voz firme e amorosa. No nome de Jesus Cristo, espírito maligno, saia dela agora. Pelo sangue do Cordeiro, deixa esta casa de Deus. Uma brisa suave enche o quarto, como asas angelicais batendo leve. O corpo da irmã treme uma vez, depois relaxa devagar como folha caindo. O rosto se acalma, respiração vira suspiro de paz profunda. Ela abre os olhos claros, livres e curiosos, sem sombra de mal. Daniel a abraça forte, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Rafael sorri, luz diminuindo como a aurora partindo. Vê, Daniel? Fé simples, oração humilde e o nome de Jesus bastam para qualquer batalha. De Saul atormentado a legião nos porcos, de Asmodeus a essa jovem em Filipos, Deus sempre vence. A guerra espiritual segue, mas a vitória é certa e eterna. Daniel olha para o anjo, gratidão transbordando. Obrigado por me guiar por tudo isso, Rafael. O anjo acena suave, voz ecoando reconfortante. Lembre sempre, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Descanse nele, filho. A luz celestial some devagar, deixando o quarto em paz profunda. Daniel e a irmã dormem tranquilos, pela primeira vez em noites sem medo. Fora da janela, estrelas brilham firmes como promessas do Pai. Deus cuida dos seus, do palácio de Saul ao fim dos tempos. Pensa nisso tu que ouves agora, com o coração talvez apertado, se algo te atormenta na escuridão, clama no nome de Jesus, com fé simples e pura. Ele liberta, acalma o peito, restaura a alma cansada. Durma em paz, amigo, sabendo que o Senhor reina soberano sobre toda a treva.